hungry. Você já se perguntou quando e como é que foi que o marketing conseguiu convencer as pessoas de que um cereal matinal pobre em nutrientes e carregado de açúcar poderia ser a opção mais saudável para o café da manhã? Ou como certos alimentos se tornaram sinônimos de um café da manhã ideal, apesar de seus questionáveis benefícios nutricionais? Prepared breakfast cereals are digested into glucose literally in an instant in the digestive tract. You can eat a bowl of cornflakes with no added sugar, or you could eat a bowl of sugar with no added cornflakes. They might taste different, but below the neck, they're metabolically the same thing. O café da manhã é uma refeição que parece tão simples e natural, porém esconde uma história complexa e surpreendente, cheia de mudanças, conflitos, estratégias de marketing, publicidade, lobby e até mesmo manipulação de dados científicos com o objetivo de promover produtos como saudáveis, convenientes e saborosos. Porém, antes de tudo, precisamos refletir sobre como era o café da manhã antes das manipulações. O café da manhã passou por várias transformações ao longo da história. Essas mudanças refletem não apenas as práticas culinárias, mas também as condições socioeconômicas e culturais de diferentes épocas e lugares. Na Idade Média, particularmente na Europa, o café da manhã frequentemente era uma continuação do jantar da noite anterior, com a presença de carnes, ovos e queijos. No entanto, esse costume não era universal. Em algumas regiões, especialmente antes do século XVII, era comum não consumir nada pela manhã. É importante notar que, em muitas épocas, a escolha de não tomar o café da manhã não era apenas uma questão de preferência, mas muitas vezes uma realidade imposta pela dificuldade de acesso a alimentos. Em algumas sociedades, especialmente, a alimentação era limitada e muitas famílias faziam apenas uma ou duas refeições por dia. A partir do século XVII, o café da manhã começou a ganhar mais destaque e variedade, marcado pela introdução de novos alimentos vindos da América, como chocolate, café e outros produtos. Essa época testemunhou uma evolução gradual da refeição matinal, especialmente em áreas urbanas e entre as classes mais abastadas. Enquanto isso, em áreas rurais, alimentos como ovos e bacon, devido à sua disponibilidade e facilidade de preparo, tornaram-se escolhas comuns. O processo de cura do bacon, que garantia uma longa conservação, o tornava ideal para o armazenamento e consumo em regiões como a Europa e a América do Norte. É interessante notar também que, em muitas culturas, o café da manhã era um momento para compartilhar receitas caseiras passadas de geração em geração. Em alguns lugares, uma bebida quente como o café ou o chá era o suficiente. Na Turquia, por exemplo, era comum iniciar as manhãs apenas com uma xícara de chá forte e aromático, muitas vezes uma infusão com ervas locais. Diversas culturas também recorriam a alimentos como frutas ou tubérculos cozidos. No Caribe, a mandioca ou a batata doce cozida eram escolhas habituais. As opções de café da manhã variavam significativamente de uma região para outra, mas compartilhavam um elemento em comum. Eram baseadas em alimentos naturais ou preparados com ingredientes puros, refletindo uma conexão profunda com as tradições e recursos locais. No entanto, essa tradição estava prestes a encontrar uma grande mudança com o advento dos cereais matinais e o marketing manipulador. Nossa história começa na segunda metade do século XIX, quando dois médicos, o Dr. John Harvey Kellogg e seu irmão Will Kate Kellogg, ambos influenciados por suas crenças religiosas, acreditavam que uma dieta à base de grãos poderia prevenir doenças e também purificar a alma. John Harvey Kellogg, em particular, via uma conexão direta entre a dieta e desejos carnais que ele considerava prejudiciais à saúde física e espiritual. Ele era adepto da ideia de que certos alimentos poderiam influenciar o comportamento e os desejos sexuais, promovendo uma vida mais virtuosa. Ele ficou conhecido por apoiar a abstinência sexual. Ele nunca consumou seu casamento de 40 anos com sua esposa.
Inspirados por tais crenças, os irmãos Kellogg embarcaram em uma jornada de criação que mudaria para sempre a rotina matinal de incontáveis pessoas ao redor do mundo, o cereal matinal. No coração da movimentada cidade de Battle Creek, em Michigan, estava o famoso sanatório de Battle Creek dirigido pelo Dr. John Harvey Kellogg. Foi lá que, em 1877, Kellogg criou o primeiro cereal matinal, o granula, uma invenção inicialmente voltada aos pacientes do sanatório. O granula era feito de trigo triturado e cozido, que era então seco e esfarelado. Apesar de não ser muito apetitoso, sendo sem graça e exigindo que fosse deixado de molho em leite quente durante a noite antes de ser consumido, Kellogg oferecia aos seus pacientes como uma opção saudável. Entre esses pacientes estava Charles William Post, um empresário que sofria de problemas nervosos. Inspirado pela invenção dos cereais matinais de Kellogg e vendo uma oportunidade de negócio, Charles William decidiu criar sua própria versão chamada Grape Nuts em 1897. Ele usou farinha de trigo e cevada, açúcar e sal, e torrou a mistura até formar pequenos grãos crocantes. Charles William adotou uma abordagem de marketing agressiva para o seu produto, anunciando o Grape Nuts como um alimento que aumentava a energia, a inteligência e a saúde, e fazendo alegações ousadas sobre sua capacidade de curar doenças como apendicite, malária, tuberculose e até mesmo a insanidade. Charles William Post foi pioneiro na publicidade dos cereais, usando uma variedade de canais, desde anúncios em jornais e revistas até cartazes e outdoors. Sua abordagem transformou-o em um dos homens mais ricos dos Estados Unidos e levou à fundação da Boston Cereal Company, que mais tarde se tornou a General Foods Corporation. Enquanto isso, no sanatório de Battle Creek, uma disputa fervia entre John Harvey Kellogg e seu irmão mais novo, Will Keith Kellogg. Will queria adicionar açúcar ao cereal de Kellogg para torná-lo mais palatável e competitivo, mas John se opunha, alegando que o açúcar era prejudicial à saúde. Os dois entraram em conflito e Will acabou saindo do sanatório e fundando sua própria empresa, a Kellogg Company, em 1906, introduzindo o Corn Flakes, um cereal de flocos de milho tostados e adoçados que se tornou um sucesso instantâneo. Will também adotou técnicas de marketing inovadoras, como a inclusão de brindes nas caixas de cereais, o patrocínio de programa de rádio. Top Cat is presented by Kellogg. Kellogg Cereal, the best to you each morning. E a criação de personagens icônicos como o Tigre e Tony. A rivalidade entre os irmãos Kellogg e a concorrência acirrada com Charles William Post impulsionaram o crescimento e a diversificação da indústria dos cereais. Os cereais se tornaram um símbolo do estilo de vida americano, associados à praticidade, modernidade e felicidade. No entanto, essa imagem positiva ocultava estratégias de marketing questionáveis, lobby intenso e, em alguns casos, distorções de dados científicos para promover os cereais como parte essencial de um café da manhã balanceado. Um dos grandes exemplos de estudos patrocinados aconteceu nos anos 1960, quando a Sugar Research Foundation, conhecida hoje como Sugar Association, pagou para cientistas da Universidade de Harvard publicarem um estudo que minimizava o papel do açúcar nas doenças cardíacas, enquanto destacava as gorduras saturadas e o colesterol como os principais vilões. No século XX, a indústria de cereais desempenhou um papel crucial na mudança da opinião pública sobre o café da manhã. Uma das frases mais emblemáticas que reflete essa mudança é: "O café da manhã é a refeição mais importante do dia." Esta frase, que se tornou quase um clichê em muitas culturas, na verdade originou-se de uma estratégia de marketing e não de evidências científicas robustas. Essa ideia foi popularizada primeiramente em 1917 por Lena Cooper, uma nutricionista americana, em um artigo para a revista Good Health.
E o interessante é que essa revista estava associada ao sanatório dirigido pelo Dr. John Harvey Kellogg. A revisão histórica das estratégias de marketing da indústria de cereais no século XX revela que, além de promover os cereais como parte de um café da manhã saudável, eles também foram comercializados como sendo de fácil digestão. Essa abordagem era particularmente atraente em um período onde as mudanças no estilo de vida, incluindo o aumento do sedentarismo e um aumento no consumo de alimentos ultraprocessados, estavam levando a problemas como dispepsia, uma condição na qual o paciente apresenta má digestão e alterações na sensibilidade da mucosa do estômago. A alegação de que os cereais eram leves e, portanto, mais fáceis de digerir do que opções como ovos ou carnes, por exemplo, foi usada para atrair consumidores preocupados com a digestão e a saúde do estômago. No entanto, com o avanço do conhecimento nutricional, hoje entendemos que esses cereais e outros carboidratos refinados, pobres em nutrientes, comuns no café da manhã, muitas vezes podem, na verdade, contribuir para o desequilíbrio digestivo. Essa ironia realça a necessidade de um olhar crítico sobre as reivindicações de marketing na indústria alimentícia. Outra manipulação foi a adição de vitaminas e minerais aos cereais para compensar a perda de nutrientes causada pelo processamento. Essa adição, conhecida como enriquecimento, foi apresentada como uma forma de melhorar a qualidade dos cereais e prevenir deficiências nutricionais. No entanto, é importante reconhecer que, apesar do enriquecimento ser uma medida para compensar a perda de nutrientes naturais, ele muitas vezes mascara a pobreza nutricional dos cereais, ricos em açúcar, corantes, aromatizantes e conservantes. É importante destacar que as vitaminas e minerais adicionados eram frequentemente sintéticos, e o corpo humano não os absorve da mesma forma que os micronutrientes presentes naturalmente nos alimentos. Apesar de existirem preocupações válidas sobre o enriquecimento, não se pode ignorar que ele desempenha um papel importante em prevenir deficiências nutricionais em muitas populações, especialmente onde há carência de certos nutrientes essenciais. No entanto, o enriquecimento pode causar problemas de saúde como hipervitaminose, toxicidade e desequilíbrio mineral, especialmente quando a dieta no geral é muito ruim. Este estudo, por exemplo, publicado pela PubMed, investigou especificamente os efeitos dos alimentos ultraprocessados em idosos. E destaca que, mesmo quando enriquecidos, esses alimentos podem levar a resultados de saúde negativos, especialmente em populações vulneráveis como os idosos. Uma terceira manipulação foi a influência da indústria dos cereais nas políticas públicas e nas recomendações oficiais sobre alimentação, o que desempenhou um papel significativo nas mudanças dietéticas ao longo do século XX. Utilizando seu poder econômico e político, a indústria de cereais fez lobby junto a governos, agências reguladoras, organizações de saúde e associações profissionais. Seu objetivo era assegurar a inclusão dos cereais nos programas de alimentação escolar, nos guias alimentares e nas campanhas de educação nutricional. Essa influência se refletiu na pirâmide alimentar introduzida nas diretrizes dietéticas dos Estados Unidos, o que colocou grãos, incluindo cereais processados, como a base da dieta recomendada. Embora esta orientação fosse baseada nas pesquisas nutricionais da época, ela coincidia convenientemente aos interesses da indústria de cereais. Isso levou a um aumento no consumo de produtos como cereais matinais e outras fontes de carboidratos processados pobres em nutrientes e muitas vezes com aditivos nocivos à saúde. Com o tempo, surgiram preocupações sobre o impacto dessa ênfase em carboidratos refinados, particularmente em relação ao aumento das taxas de obesidade e doenças crônicas. Em comparação com o início do século passado, hoje testemunhamos uma transformação significativa na saúde humana. Graças aos avanços da medicina, saneamento básico e acesso à água potável, conseguimos controlar as doenças infecciosas, principais causas de morte no passado.
Porém, uma nova ameaça surgiu: as doenças crônicas. Estamos vivendo mais, mas muitas vezes nossa longevidade é marcada pela dependência de medicamentos para controlar problemas de saúde relacionados a estilos de vida pouco saudáveis. Em particular, uma alimentação ruim baseada em fontes de calorias vazias e inflamatórias. O aumento no consumo de alimentos ultraprocessados, pobres em nutrientes e com gorduras ruins e de fácil oxidação, como os óleos vegetais processados, açúcares e outros aditivos, está claramente correlacionado com o crescimento de doenças crônicas. Como podemos ver nesses gráficos, houve um grande aumento nos índices de obesidade ao longo dos anos. E o diabetes tipo 2 está se tornando cada vez mais comum em crianças e adolescentes. Dados da American Diabetes Association são alarmantes. Entre cada 100 casos de diabetes em crianças e adolescentes norte-americanos, 30 são do tipo 2. Isso é especialmente alarmante considerando que no passado o diabetes tipo 2 em crianças era extremamente raro. Diante do aumento global de doenças crônicas relacionadas à alimentação ruim, é importante olhar para os nossos próprios hábitos alimentares. No Brasil, por exemplo, o café da manhã frequentemente inclui itens como pães brancos, bolachas e biscoitos. Apesar de populares, esses alimentos são notoriamente pobres em nutrientes essenciais e ricos em açúcares e outros carboidratos de rápida absorção, o que pode ser especialmente problemático para pessoas com sobrepeso ou distúrbios metabólicos. Ao optarmos por esses alimentos processados e refinados, perdemos a oportunidade de fornecer ao nosso corpo os nutrientes necessários para um funcionamento otimizado desde o início do dia. Ao olharmos para trás, para a época de nossos bisavós, percebemos que as refeições eram mais simples, menos processadas e mais alinhadas com os ciclos naturais de fome e saciedade. Eles consumiam alimentos que estavam disponíveis e que eram, na maioria das vezes, frescos e minimamente processados. Portanto, talvez seja a hora de reavaliar nossas escolhas de café da manhã. Não se trata apenas de escolher o que comer, mas também de entender quando e por que comemos. Tal reflexão pode nos levar a escolhas mais saudáveis e nutritivas, reforçando a conexão com os alimentos naturais.